Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo Marcos Tadeu da Veritas, que vai conversar com a gente sobre cibersegurança, especificamente na área de saúde, porque a Veritas recentemente participou de um estudo sobre esse tema. Então, boa tarde, Marcos. Tudo bem com você? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Suzana. Tudo ótimo? Boa tarde, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você. A gente vai começar você falando um pouquinho sobre a Veritas, porque eu acho que é importante a gente ter um público que conhece muito vocês, claro, eu acho que a maioria do nosso público conhece, mas a gente também tem pessoas novas que estão entrando nesse mercado agora de segurança, de criptografia, enfim. E aí, para falar um pouquinho sobre a Veritas, eu acho que é legal falar um pouco sobre a empresa em relação ao posicionamento global dela, né? E também América Latina. Quais são as verticais, as principais verticais? Legal. Então, bom, é sua. Maravilha. Bom, a Veritas é uma empresa de data management, né, de gestão de dados. Isso tem muito a ver com segurança, né, segurança da informação. Então, é uma empresa que já está no mercado há mais de 30 anos, já é uma empresa que já passou por muita coisa. Algumas pessoas conheceram a Veritas até antes de uma fusão que ela teve com a Symantec, né, que tinha muito mais a ver com o termo de cibersegurança, onde ficaram juntas durante 10 anos, e em 2015 a Veritas passou a ser uma empresa independente de novo. Aonde a Veritas foca, né, o seu portfólio, a sua área de atuação? A gente tem 3 pilares dentro dessa disciplina de gestão de dados. Então, a gente vai falar de proteção de dados, que é onde ela é mais conhecida. E aí, às vezes algumas pessoas misturam, mas a Veritas é uma empresa de segurança, né? Ela é uma empresa que suporta também disciplinas de segurança. Então, a gente está fazendo proteção de dados, disponibilidade de dados e de aplicações de missão crítica. Então, dentro dos pilares, ela tem a parte de proteção, a parte de alta disponibilidade de aplicações de missão crítica. A gente está dos mais diversos setores, como saúde, como finanças, como indústrias no geral. E um terceiro pilar de governança. Então, a gente está entrando muito na linha de classificação de dados, de preservação de dados, de expurgo de dados por questões de compliance. Então, a gente vê GDPR, LGPD, né? Por quanto tempo eu tenho que guardar dados para uma determinada empresa, aonde eu posso armazenar esses dados. Então, tudo isso faz parte também de uma consciência de segurança da informação, né? Como que eu trato os meus dados, como eu trato os meus sistemas dentro das empresas. E agora expandindo para um mundo totalmente multi-cloud, né? A gente está falando mais de um único ambiente. Bom, falando um pouquinho agora sobre Brasil, fala para a gente qual é a representatividade do Brasil na operação global da Veritas e quais são as verticais, como é que vocês operam aqui no Brasil? Então, hoje... Vocês operam aqui no Brasil por meio de canal, de parceiro? Como é que é isso? Tá. Bom, a Veritas é uma empresa 100% por canal, né? A gente não vende direto, não comercializa direto, mas isso não quer dizer que a gente não atue diretamente em clientes estratégicos. Então, hoje a gente está nos mais diversos setores, né? Uma operação de aproximadamente 100 pessoas, eu não tenho um número exato, muito focada na parte de vendas, de pré-vendas, ao qual eu sou responsável, e a gente também tem uma área toda de consultoria, né? Professional Services. Hoje a Veritas global, né, a gente tem uma parte significativa da operação da Veritas, né, até no ano de 2021, né, que finalizou, seria o nosso ano calendário 22, a gente foi a da região que mais cresceu, globalmente falando. Então, assim, é uma representatividade muito forte. Acho que isso veio muito em voga por conta da explosão da pandemia, né? As empresas no Brasil estavam muito atrasadas tecnologicamente falando, né? E aí o setor da saúde ele sofreu demais e muita empresa desencaixotou e gerou projeto da onde nem se imaginava que iam gerar. Então acho que a gente conseguiu surfar muito bem e ajudar os clientes muito bem nesse período, né? De 2020 para 2021 e agora entrando 22. Muito bom. Olha, vocês recentemente fizeram um estudo
na área de saúde. Você podia falar um pouquinho sobre esse estudo para a gente? Então, esse estudo ele foi feito em virtude dessa transformação para cloud, né? Então, como que as empresas no setor de saúde tinham se adaptado ou não, né, durante o período de pandemia, nessa virada disruptiva e tecnológica, né, que seria a transformação digital. Então, o que eu tinha muito dentro do meu ambiente on-premise, e no setor da saúde isso era muito forte, né, a maioria, quase que a totalidade das empresas que a gente tocou no setor de saúde, eles estavam muito atrasados na jornada de nuvem. Então, o sistema de colaboração era ainda totalmente on-premise, proteção de dados era um tema tratado não com a devida, né, afinco que ele deveria estar sendo tratado, segurança da informação era muito abandonada no sistema de saúde, e isso começou a vir à tona durante o período de pandemia, foi isso que a gente identificou, né, nesse estudo. Então, empresas que não tinham uma devida governança, né, como proteger o dado, aonde proteger o dado, zero de utilização de cloud, tiveram que virar de uma maneira abrupta, né, para a nuvem. Então, aqui a gente já notou uma deficiência que existia no mundo on-premise, que ela precisava ser resolvida no mundo cloud. Então, isso fez com que algumas empresas sofressem demais nesse processo de transformação. Tem uma questão de custo envolvido muito sério, porque em determinadas empresas o custo dessa jornada acabou inviabilizando até a operação, e algumas tiveram que retroceder. E acho que não menos importante o que aconteceu com empresas de saúde nesse período foi o advento do ransomware. Então, por conta de baixos investimentos na camada de cibersegurança, de proteção de dados, essas empresas sofreram demais, né? E a gente teve casos públicos, né, de ataques de ransomware que deixaram hospitais, deixaram o departamento de saúde fora do ar, né, que não conseguiram nem restaurar os seus dados. Então, é um tema super crítico, né, que a gente acabou vendo que não toca só a camada tecnológica, a gente está falando de empresa de saúde, né? Hospital parado, sistema de transplante parado, gente podendo morrer, e morreu até em virtude disso, de você estar sequestrando agora toda a operação de um departamento de saúde, de uma indústria de farmácia. E a gente está presente, hoje, quando a gente pega as 20 maiores empresas no setor de saúde, né, de healthcare, e as 10 maiores farmacêuticas, a gente está em todas elas, fazendo a parte de proteção de dados e de alta disponibilidade desses dados. Então, era algo que, por um lado, mostrou uma fragilidade muito grande, né, durante esse estudo a gente percebeu, e não só o estudo, mas a prática, que a gente está vendo no dia a dia, e passou isso no dia a dia com as empresas. O novo olhar que eles deram para essa disciplina, né, de segurança, por conta do sofrimento mesmo que foi, né, de não ter todos os recursos, não ter todas as ferramentas, e agora com o desafio de estar levando esses novos workloads, essa nova operação em nuvem, né, que acabou revelando muita deficiência para essa gestão de segurança e de disponibilidade. Bom, falando aí especificamente, você falou que a Veritas pode apoiar bastante as organizações de saúde. Agora, em relação a cyber e jornada digital, você tem alguma coisa assim mais específica para comentar sobre esse segmento? Que solução que vocês teriam para apresentar para essa... Vamos supor, eu sou um gestor de saúde de um grande hospital e tenho um problema de segurança. Qual seria a sua resposta para mim? Então, o setor de saúde ele não é muito diferente dos outros setores, né? O que tem acontecido, o primeiro movimento grande dessa explosão de digitalização, quando a gente fala, está todo mundo digitalizando, o que as empresas estão fazendo, na verdade, durante esse período, foi levar para a nuvem todos esses workloads. Então, o que ele levou primeiro para a nuvem? Office 365, colaboração. Então, toda a parte de correio eletrônico, de compartilhamento de documento digital, tudo isso começou a ir para o ambiente de nuvem. E foi feito quase que da noite para o dia. Então, aonde a Veritas tem ajudado muito? Não nessa migração desses workloads de colaboração, mas na proteção deles. Muitos, até hoje, acham que não precisam mais cuidar do backup desses dados, da alta disponibilidade desses dados. E tem uma preocupação de lock-in. Então, eu escolhi um provedor, levei toda a minha parte de mensageria, de e-mail, é meu Outlook, agora eu trabalho na nuvem, Office 365.
E se eu for atacado no meu desktop? A gente está falando de ransomware. A gente teve casos, né, de ataques direcionados no desktop do usuário que está sincronizado agora com o teu sistema em nuvem. O provedor de nuvem ele não faz backup dos seus dados. Isso não existe. Então esse foi o primeiro ponto que acabou revelando uma certa deficiência. A gente tem trabalhado com muitos clientes, principalmente no setor de saúde, de proteção desses dados que estão em nuvem agora. Ele já tinha isso no on-premise, cuidava de uma certa forma até bem, né? Quando a gente falava de mensageria e colaboração, mas na nuvem se acreditava que não precisava mais, porque o provedor vai me resolver esse problema. Então aqui acho que é o primeiro ponto. Quando a gente olha hoje nuvem, SaaS, né, que seria colaboração, 365, é o maior workload hoje, né, globalmente falando. Então a gente está numa onda aí de 35% de crescimento ano após ano de workloads do tipo SaaS. Mas ele não é o único, né? Então a gente tem em nuvem 3 modelos de consumo. Você tem o SaaS, você tem o PaaS e você tem o IaaS, que é a infraestrutura. Você pode explicar para a gente o que são essas 3? Claro. Então, o SaaS seria o software como serviço. Seria, talvez, o modelo de consumo mais completo de um provedor de nuvem, tipo o teu Office 365, né? O meu Exchange Online, o meu SharePoint, o Teams, né? Que a gente faz conferência todos os dias. Sempre que a gente fala de nuvem, existe um conceito de modelo de responsabilidade compartilhada. Então, existem responsabilidades do cliente e responsabilidades do provedor de serviço, do SaaS, da Microsoft, da Google, da AWS. Em todos os modelos de consumo, o cliente tem responsabilidades. E quando a gente fala do SaaS, a única responsabilidade que o cliente tem é cuidar dos dados dele. Então seria quem acessa, como acessa, o que acessa e a proteção desse dado. Se alguém fizer alguma deleção de um dado, alguma arte ali, como que eu recupero esses dados? Isso é responsabilidade do cliente, não é do provedor. Então seria aonde ele tem a menor responsabilidade, é um item só, mas que ela é muito crítica. E muitas empresas acabaram abrindo mão disso, achando que ele não precisava se preocupar. Quando a gente vai para o PaaS, é uma plataforma como serviço. Então eu tenho não só a responsabilidade do dado, mas também da aplicação. Então a aplicação eu preciso me preocupar. Como que eu trabalho com essa aplicação? Também, quem tem acesso a essa aplicação? O que ele pode fazer na aplicação? Um banco de dados, por exemplo, entregue como serviço. Muitas empresas estão fazendo isso, tirando o seu SQL, o seu Oracle de dentro do data center e levando para a nuvem como um serviço lá. Então, isso não é um software como um serviço, mas sim uma plataforma como serviço. E a gente chega no modelo mais próximo do data center, que é a infraestrutura como serviço, que seria o IaaS. Eu vou alugar servidor na nuvem. Eu vou pegar um servidor na nuvem, vou instalar o meu sistema operacional, vou instalar minhas aplicações. Nesse modelo, você tem muito mais responsabilidade. E esse é o modelo que mais tem crescido ao longo desses anos. Para vocês terem uma ideia, a gente está batendo quase 47% de crescimento de infraestrutura como serviço. Por que isso está acontecendo? Se a gente for olhar o modelo de software como serviço, ele é um pouco mais engessado. Cada provedor tem a sua solução que está oferecendo para o mercado, como, por exemplo, um 365, e eu tenho que me adequar àquela solução. Agora, pensa por exemplo, no setor de saúde. Eu tenho um sistema de PACS, ou eu tenho um sistema super crítico lá de controle de agendamento de consulta ou de acompanhamento de consulta que foi desenvolvido por uma empresa X. Não existe uma solução como serviço, um software como serviço para isso. Eu vou ter que instalar ela dentro da nuvem. Isso é infraestrutura como serviço. Então, o que mais tem acontecido agora as empresas para acelerar essa jornada para a nuvem, levar infraestrutura. Eu quero desligar meu data center, ou eu estou num processo de refresh tecnológico, a gente está vendo crise de semicondutor, né? Não tem entrega de equipamento, as empresas estão começando a levar tudo para a nuvem. Então, tem uma força executiva muito forte e até de mercado que você precisa ser mais ágil. Então, aonde eu vou ter mais agilidade? Na nuvem. Vamos levar para a nuvem tudo que for possível. Então, isso seria a infraestrutura como serviço. E aqui é a maior responsabilidade. Eu tenho que me responsabilizar, eu, cliente, né? Eu, hospital ou farmacêutica, pelo sistema operacional,
pelos aplicativos, por toda a camada de gestão, por tudo, como eu fazia no data center. O que eu não olho? A infraestrutura, o storage, fisicamente o servidor. Isso é responsabilidade ainda do provedor, mas o resto tem que se preocupar com tudo. Então, segurança em primeiro lugar. Quem acessa, como eu blindo, como eu dou disponibilidade das minhas aplicações. Se uma região cair de um provedor, e a gente viu isso acontecer inúmeras vezes, né? Caiu uma região nos Estados Unidos, Netflix ficou fora, né? Todo mundo ficou fora, iFood ficou fora. Sim, existe um contrato com cada provedor de cloud, mas é um SLA, ele pode ficar fora. E você, como usuário, como cliente, o que você está fazendo para mitigar isso? Você não vai adiantar falar, mas o provedor X ficou fora. Não importa, é o teu serviço. Ou é o teu hospital, é o teu paciente que está ficando fora também. Então, isso é algo que as empresas têm se preocupado cada vez mais, né? Porque elas começam a entender que eu estou usando uma infraestrutura de alguém. Como que eu dou essa segurança para o meu serviço, para o meu cliente, né? Para a minha operação? Não pode depender da infraestrutura só. E aqui a gente começa a expandir, né? Como a Veritas pode agregar valor, como outras empresas acabam agregando valor, que são os parceiros desses Cloud Service Providers, como a Veritas. A gente tem aliança com os maiores, né? Com a Microsoft, com a AWS, com a Google, com a Oracle, para agregar serviços de proteção, de disponibilidade, de classificação de dados, para manter a sua operação no ar, né? Independente do que aconteça na infraestrutura. Certo. Vocês, uma dúvida que surgiu agora. Vocês trabalham através de canais e, como você falou, quando tem uma complexidade maior, vocês também atuam diretamente. Mas vocês atuam mais no fornecimento de software ou em consultoria? Então, é mais do fornecimento de software, né? Por exemplo, agora quando a gente fala desse mundo nuvem, o que a Veritas tem feito também é até mudado um pouco o seu modelo de negócio, né? A gente é uma empresa de 30 anos, já passou por um monte de transformação. Qual que é o momento agora do mercado de tecnologia? É o consumo. Então, eu pago pelo que eu uso, eu não pago pelo que eu não uso. E a gente está nos dois modelos, né? A gente é muito forte hoje no modelo tradicional. Então, quando a gente olha os maiores bancos aqui no Brasil, operadoras, a gente está presente em todos eles. Mas no modelo ainda de venda de licença, de venda de equipamento, a Veritas também tem equipamentos hoje, onde a minha solução de proteção de dados está embarcada dentro desse equipamento. Por que a gente fez isso? Segurança. Única e exclusivamente segurança. A gente lançou isso no período que estava junto com a Symantec. Então a gente tem um appliance, né, um hardware que ele é totalmente blindado. Se eu vou fazer uma cópia de segurança do meu dado, né, que seria talvez o significado de um backup, eu quero uma cópia de segurança, ela tem que ser o mais segura possível. Ela não pode ser violada. Num possível ataque de ransomware, ela não pode ser comprometida. Então a gente tem um equipamento que tem toda essa blindagem, que não é só um servidor com disco, um storage. A gente tem camadas de IDS, de IPS, de firewall, de controle de acesso, de imutabilidade de dados, para ninguém conseguir alterar aquele dado, que é o que o ransomware faz, né? Ele criptografa todos os dados. Hoje é impossível criptografar um dado dentro de um equipamento da Veritas. Então esse é o modelo tradicional, né, que a gente acaba trabalhando com os clientes. E quando se vai para um modelo de multi-cloud, de eu ter uma plataforma hoje de gestão de dados que não depende da infraestrutura, pode estar no ambiente on-premise, pode estar na Google, na AWS, pode ser um ambiente hiperconvergente de Nutanix, qualquer coisa. É a mesma solução. Então eu consigo já trazer essa visão de proteção e disponibilidade, não importa onde o cliente está. Então ele não precisa ter mais de uma solução. Isso é mais segurança, né? Você não ter soluções pontuais. E aí nesse movimento, a gente tem transformado as soluções em subscrição de software. Então você pode contratar o serviço, né? Eu subscrevo o meu software, eu pago por consumo esse software. Qualquer solução hoje da Veritas, ela já está voltada no modelo de subscrição, e esse acaba sendo o futuro, né? Independente se eu estou usando na nuvem ou estou usando dentro do data center, não faz muita diferença, não faz sentido hoje o cliente ter um
um aporte inicial muito alto, né? Adquirir uma solução upfront, sendo que talvez ele não vai usar aquilo por muito mais tempo, ou ele tem muita sazonalidade, ele cresce demais, depois ele diminui, não faz sentido, né? Financeiramente falando. E aqui que cloud, acho que ganhou muito o mercado, por conta dessa elasticidade. Você usa o que você precisa, o que você não precisa, você não tem que pagar por isso. Então, a gente também está adequando o modelo de negócio. Então, acho que respondendo direto assim, a representatividade da parte de venda de solução, né, de produto, seja no modelo tradicional ou de subscrição, ele representa mais de 70% do faturamento da empresa, né? Aí o resto vem com consultoria e com parceiros que prestam essa consultoria. Como a gente não faz venda direta, hoje os parceiros que vendem a nossa solução, eles também têm áreas de serviço para fazer entrega desse tipo de solução. Existe entrega dentro da Veritas e também os parceiros hoje, eles têm total habilidade de entregar a solução. Então é uma forma de incentivá-los, né, a ter uma receita adicional. Ô Marcos, agora vamos voltar só um pouquinho para aquela questão do estudo e da área de saúde, né? Nos chamou a atenção, a Suzana e eu lemos o estudo e conversamos um pouco entre nós aqui, e nos chamou a atenção o fato do apontamento da área do setor de saúde, né? Está tão atrasado, principalmente no Brasil, né? Relacionado à questão regulatória. Parece que a regulação brasileira faz com que haja um atraso da migração, né, para a nuvem do setor de saúde. Então, e também eu queria que você explicasse por que é tão importante para o setor de saúde migrar os dados e suas soluções, e suas aplicações para a cloud. Bom, acho que respondendo do fim para o começo, né? Eu não diria que é muito importante eles migrarem para a nuvem. O que eles precisam hoje e estão buscando é ter uma maior segurança dos dados que eles gerenciam. Então, o dado é super crítico. Aqui, como você disse, a regulamentação ela não é ainda tão dura como, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem RIPA, né, em cima de todo o dado hoje de paciente, médico, e aí você tem normas para armazenar, como se fosse no setor financeiro aqui, o Bacen. Então, fora do Brasil, a gente tem algumas regras muito mais rígidas que no Brasil. Até por isso que se percebe um atraso tecnológico em muitas empresas de saúde. Então, a gente tem muito sistema lock-in, né, que é sistema proprietário de algumas empresas que te dificulta essa movimentação. Por exemplo, um sistema de PACS. É muito difícil você movimentar esse sistema de PACS para um ambiente de nuvem. É um sistema blindado de um fornecedor ou 4 fornecedores específicos muito fortes aqui na região, né? Então, isso acaba dificultando, mas por que a empresa, né, por que a saúde deveria estar preocupada em movimentar os dados? Existe hoje já uma colaboração, né, entre todas as empresas de saúde, entre o governo, para ter acesso aos seus dados, né, justamente para poder te proteger, para poder saber, esse paciente hoje, a Regina, ela tem que doenças e como ela pode ser melhor atendida se ela cair num problema num outro estado ou até em outro país. Então, a melhor forma de fazer isso é levando para a nuvem para a gente poder trabalhar com APIs, para poder colaborar, compartilhar esses dados, obviamente de uma maneira segura. Então a nuvem ela responde muito para isso, para a questão do tirar o perímetro, né? Então a gente dá acesso muito mais democrático para o dado. Isso está acontecendo também no setor de finanças, né? Com Open Finance, com o compartilhamento das suas informações. Agora, muita disciplina de segurança precisa ser embarcada nisso, que é o que faltava, né? Era muito difícil compartilhar os dados, até com planos de saúde, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam que os dados sejam compartilhados. Então também tem essa questão do LGPD, né? Até onde eu quero que meus dados sejam acessados, ou se eu me sentir lesado, eu quero solicitar esses dados. Então aqui tem um desafio muito grande ainda para todo o setor de saúde, a gente fala também de setor de finanças muito forte, que é a propriedade do dado, né, o consentimento daquele dado. Então,
A nuvem ela vai te ajudar nisso, sem sombra de dúvida. Mas isso não pode ser somente a resposta. A resposta para eu ter um dado melhor, mais escalável, mais protegido, ele tem que estar em nuvem. Não. Independente da infraestrutura que ele esteja, você tem que ter a proteção, a portabilidade desse dado. Então, isso que a gente viu também, muita dificuldade ainda está vendo com empresas, é portar esse dado do data center para a nuvem, ou está ficando muito caro na nuvem. Nuvem é custo na veia. Tá? Todo mundo que tem ido para a nuvem é custo. Então, se a conta não fechar, o teu departamento, muitas empresas não têm um departamento de FinOps ainda, que é justamente analisar ROI, né, business case, vale a pena ou não vale a pena. Então, imagina levar um sistema super crítico, com petabytes de dados para a nuvem e descobrir que a conta não fecha, a operação não está fechando, ou eu não estou conseguindo tirar o valor de estar com aqueles dados em nuvem, eu quero trazer de volta para dentro de casa. Esse movimento de trazer de volta pode ser muito mais caro do que você ter levado. É quase que um ranço. Porque nuvem, você paga transferência de dados. Eu quero baixar esses dados de novo. Você vai pagar por isso. Então tem que ter muito cuidado do que levar. A falta de classificação de dados, que é um dos pilares que a gente trabalha, que é conhecer o teu dado, como esse dado está sendo usado, que tipo de informação tem naquele dado. E aí eu começo a filtrar o que levar e o que não levar. Porque pode ser mais barato, mais eficiente até você deixar dentro de casa. Então, ainda tem muito hype, sabe? Tem que ir para a nuvem, tem que levar tudo para a nuvem, será? Isso a gente está vendo em todos os segmentos, não é só na saúde. Talvez a solução seja híbrida, né? Porque a nuvem, como você falou, a transferência de dados, ele é uma curva crescente de custos, né? Porque cada vez mais você transfere mais e cada vez mais você vai aumentando o seu custo. Agora, voltando aqui um pouquinho para o que você falou, no ambiente de Open Insurance que a gente vai entrar, que ainda não tem todas as regras definidas, eu acredito, mas já vai ter, né? Qual seria a sua sugestão para a solução dessa questão regulatória? Não sei se tem uma solução, né, mas existem algumas disciplinas. Quando a gente fala como esse dado vai ser armazenado, aonde ele pode ser armazenado, quais são as APIs de comunicação e como elas vão ser protegidas. Como que eu protejo, como que eu dou disponibilidade, como que eu classifico esse dado. Então, essas regras têm que existir, têm que ser muito claras. Senão, cada um vai fazer de uma forma. E esse é o grande problema. Tem empresas que estão mais avançadas, talvez empresas que são globais, algumas empresas locais estão muito menos avançadas quanto a isso. E ela acaba colocando em risco o seu dado, o meu dado, né, a nossa informação. Então, acho que isso que é muito sério, porque não é uma empresa de vendas, é uma empresa que está lidando com dado de pessoas, né, de indivíduos finais e dados de saúde ainda, que é super crítico. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? A gente tem visto politização de tudo agora, todo mundo querendo tirar proveito de qualquer brechinha de informação. Então isso é muito sério. Né? Então se as regras não estiverem muito bem definidas e pegando todas as disciplinas de segurança da informação, a coisa não vai avançar, né? É o que a gente tem visto, está muito atrasado já esse tema. Então essa é a minha opinião. Né? Tá ótimo. Eu acho que a gente já fechou todas as o nosso disciplinas. roteiro aqui. Porém, a gente queria te dar um espaço para você falar um pouco sobre o mercado, enfim, alguma coisa que a gente não tenha abordado que seja importante para esse setor de saúde. Tá. Eu acho um tema que a gente tem falado com muitos clientes, sem sombra de dúvida, tem sido nuvem, tá? Principalmente no setor de saúde, com todos os setores. E como eu comentei, a decisão de ir para a nuvem ou não ir para a nuvem, ela tem que primariamente ser financeira. Então, obviamente, tecnologia está andando junto com a parte financeira, mas o que a gente tem visto viabilizar ou inviabilizar projetos de inovação é a questão financeira. Então, aqui a Veritas tem ajudado muitos clientes. As primeiras cargas de trabalho que tem indo para a nuvem, por exemplo, uma Microsoft, uma AWS, ela fecha um contrato com uma empresa. São contratos de consumo. Então, você faz um commitment inicial, eu vou consumir X dinheiro ao longo de 3 anos. O que a gente tem visto, esse comprometimento, né, que já foi feito, ele não está sendo realizado. E está muito longe de ser realizado. São empresas que têm 25% do plano feito só.
e o contrato já vai vencer. Isso é desperdício de dinheiro. Porque se subestimou que seria muito simples ir para a nuvem, que seria muito simples levar tudo para a nuvem, e não está sendo. Então, hoje a Veritas ela tem ajudado as empresas, primeiro, a levar de uma maneira otimizada esses dados para a nuvem. Então, a gente está falando de backup, a gente está falando de aplicações de missão crítica rodando na nuvem, mas trazendo esse viés de custo. Como que eu ajudo a economizar custo lá? Como eu viabilizo? Como eu dou essa portabilidade? Se ele não estiver bom no provedor A, que eu possa ir para o provedor B, ou que eu possa voltar para dentro de casa. Então, como a Suzana falou, é um mundo híbrido, e vai ser um mundo híbrido, não tem 0-1 aqui. É tudo nuvem agora. Não, é tudo on-premise. Isso não existe mais. Né? O que a gente tem visto, sim, são algumas empresas novas, né, as famosas startups que já nasceram na nuvem. Isso não quer dizer que elas são mais eficientes financeiramente. O modelo de negócio dela já foi construído lá. Agora, quando você pega empresas tradicionais, e basicamente todas de saúde são, como todas de finanças, como todas de telco são, ele vai trabalhar nesse modelo. Então, aqui a gente está ajudando muito a levar volumes absurdos de dados para dentro de todos os provedores de nuvem, de uma maneira otimizada, dando essa liberdade para ele voltar com o menor custo possível. Então, não é que não vai ter custo, mas a gente vai tentar controlar esse custo. O que eu estou armazenando dentro da nuvem, como que eu também reduzo esse custo? Isso está muito alinhado com os provedores de cloud. Então, quando você fala com uma AWS, quando você fala com uma Azure, a Microsoft, eles têm essa preocupação. Como eu ajudo o meu cliente a gastar menos? Porque é o que todo mundo está buscando. Né? Se eu conseguir ajudar ele a gastar menos, ele vai atingir os objetivos e possivelmente ele vai trazer novas cargas de trabalho aqui para dentro. Então, a gente está muito alinhado com isso também. E essa questão de portabilidade não é só de dados, é de aplicações. Vamos pensar um sistema de transplante hoje, de órgãos, né, do Ministério Público, a gente está presente nele. Como que eu garanto? Esse sistema não pode ficar fora do ar de maneira nenhuma, né? Se caiu o data center, ele automaticamente tem que estar em outro lugar. Se caiu um provedor de cloud, automaticamente ele tem que estar em outro lugar. Ou eu posso tomar a decisão de trazer ele de volta para dentro de casa, é a mesma ideia, né? Mas não só de dados, e sim de alta disponibilidade de aplicações. Então, aqui que a Veritas tem feito diferença, né? A gente já está nesse mercado há muito tempo fazendo isso, e hoje o portfólio inteiro dela está virado para o mundo de cloud. Né? Se vocês, até a audiência, consultar aqui, veritas.com, a gente já tem uma página em português também, a quantidade de solução voltada para a nuvem. Né? Tudo que a gente faz hoje está voltado para a nuvem. Isso não quer dizer que a gente deixou de olhar para o tradicional, para o on-premise. Porque é interessante, tá? É para ter o melhor dos mundos, né, e ter uma única gestão de tudo, ou o máximo possível, né? Tudo talvez é uma palavra muito forte, né? 100%, não. Mas a gente tem expandido muito para ter essa gestão unificada, para trazer mais segurança no final do dia, né? Mais gestão, mais controle. Ótimo. A gente agradece muito a tua participação. Muito importante a gente saber dessas informações todas, né, para os nossos leitores, até porque conhecendo, né, a oportunidade deles também considerarem esse tipo de solução numa aplicação, numa situação futura, né? Ou até no presente mesmo. Às vezes tem muitos que estão com problemas, né? Exato. Parece uma coisa assim muito óbvia, né? Isso que você falou, de que primeiro você tem que se organizar, ficar mais leve para poder ir para a nuvem. Mas, às vezes, as empresas estão com tanta pressão dessa migração, né, que acabam tomando decisões precipitadas, enfim. Isso é uma coisa bem interessante. A gente te agradece muito. Você, com certeza, deu uma aula aqui, né, para a nossa audiência. Eu sim. Sobre isso. Mande um grande abraço nosso para o Gustavo Leite, que a gente acompanha de tantos anos e tal. E a gente está sempre com ele nos eventos, né? Exatamente. Agora, tanto tempo que não vai para evento. É porque ele está fora. Mas a gente está voltando. Não, mas ele tá aqui, ele fica no Brasil. Ele tá no Brasil. Tá no Brasil. A gente vai marcar. A gente vai ter até agora, em setembro, dia 15,
a gente tem um user group da Veritas, né? Seria de uma solução específica, a mais famosa nossa, que é o NetBackup, a gente chama de NetBackup User Group. Então, a gente tem feito isso para reunir a comunidade. São mais de 250 pessoas na comunidade hoje Veritas, de técnicos, né, de pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando com as soluções. A gente vai ter mais um encontro, certeza que vocês vão ficar sabendo. Ah, que bom, então, a gente vai, né? Vai, com certeza. Olha, setembro tem um evento atrás do outro. Tá voltando, né? Graças a Deus, porque a gente, Febraban, né, foi muito importante a gente falar com as pessoas, né, as empresas também trocarem experiências, até concorrentes, sabe? Eu acho que é bom. É muito bom também a gente estar com concorrentes. Então, a gente vai estar lá, sim. Manda o convite que a gente vai aparecer lá, né, Suzana? Vamos sim. Marcos, muito... Falamos juntos. Muito obrigada pela tua participação e a gente em breve se fala. Um beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.